Eu queria perguntar para o senhor, padre, como é que é a história, e para você que estudou muito, viveu, né, vive a igreja, um novo santo, acompanhar a história de uma pessoa que há pouco tempo atrás estava aqui com a gente, como é essa experiência e o que significa isso também para a doutrina da igreja? Bom, primeiramente, para mim foi uma graça e um chamado de Deus ter acompanhado todo o processo de canonização do Carlo. Quando eu conheci a mãe do Carlo em 2012, ali nasceu uma grande amizade. Nem imaginaria que pudesse mais na frente viver o dia a dia. Comemorei um ano na casa dele, com a família, que foi o ano de 2020, aquele ano da pandemia, e realmente uma experiência única. E hoje, ver todo esse processo, né? Depois de 18 anos da morte do Carlo, foi um dos processos mais rápidos da igreja. Já termos esse jovem como santo, né? Porque para nós a igreja coloca como sinal, como modelo, um modelo a ser seguido, né? E foi um dos processos mais rápidos da história da igreja, porque o Carlo morreu em 2006. Sim. E 18 anos depois já o temos santo. Vejam bem, o que foi canonizado junto com ele, o Frassati, morreu em 1925 e foi canonizado junto com o Carlo, ou seja, 100 anos depois. Então, eu sempre me pergunto o que Deus está querendo dizer, né? O que Deus quer nos mostrar com essa canonização. E foi o primeiro santo canonizado do pontificado de Leão XIV. Então, o Carlo é esse jovem que nos nossos tempos acolheu o chamado de Deus à santidade que foi feito para todos nós. Sim. Mas Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, de querer responder ou não a esse chamado, né? Não precisa ser o santo canonizado, mas basta abrir-se à graça de Deus e fazer esse processo, sobretudo, do bem que a gente tem que fazer, né? Então, para mim, ter participado de tudo isso e viver com a família do Carlo foi uma experiência única. Não me pergunte por que eu, tantos padres no mundo, de repente vai um padre lá do Pantanal morar na casa do santo. Não sei por quê. Mas hoje eu vejo que depois que eu voltei da Itália, da casa dele, e essa missão toda, não só no Brasil, mas fora do Brasil, levando essa mensagem bonita desse jovem, muito nos estimula a buscarmos aquilo que o Carlo nos presenteou com a vida, a ter um projeto de vida. Uma criança de 7 anos que estabelece um projeto de vida e de forma muito pedagógica, né, é realmente algo extraordinário, mas no ordinário da vida. Porque para ser santo você não tem que mudar o que você é, mas tem que potencializar o que você é em função de um projeto. Então, para mim foi uma grande graça participar de todo esse processo e no dia 7 de setembro ter vivenciado aquele momento ali na missa da canonização do Carlo. Para mim foi uma grande alegria. Ô padre, você... E o padre trouxe, aqui é a hóstia, né? Não, meu filho, não é? É uma relíquia. Relíquia. Ah, é um relicário. Sabe o que é relíquia? A relíquia é a presença do santo. O Carlo está aqui agora. Sim. Ah, é ele é um que tá aqui. é um fragmento do corpo. Nossa, que emoção, cara. Para abençoar vocês todos aqui. Obrigado. Amém. E também eu trouxe um caderno do Carlo para vocês verem. Esse aqui é o caderno dele, umas provas de matemática. Que legal, são relíquias. É relíquia. Relíquia de 2º grau. Sim. E relíquia de 1º grau. Ex corporis. Um fragmentinho do corpo. Demais. Isso é o fragmento do corpo do menino, que agora é um santo. Que agora é um santo. Como é que eu faço para virar um santo? Tenha dó. Ainda dá tempo. Será que tem tempo? Com tanto pecado que eu tenho na minha vida? Começo te respondendo com uma frase de Santo Agostinho: não há santo sem passado e não há pecador sem futuro. Tá vendo? Bonito. Né? Às vezes a gente acha que não pode ser santo porque pecou. Não, você pode ser santo porque você pecou. E entendeu que o pecado não pode fazer parte da tua vida. E o Agostinho é maravilhoso porque o Agostinho ele gostava de mulheres. Ele era do rolê. E ele conversava com Deus. Mas Ele falava, Deus. rezou para ele. Ele falava, Deus, deixa por enquanto eu aqui. Só um pouquinho. Só mais um pouquinho. Corquidão, só para ver um negócio. É maravilhoso. Sim, a própria filosofia. A filosofia do Santo Agostinho é maravilhosa. Ele cristianiza o pensamento de Platão. É fantástico, Santo Agostinho. É fantástico. Aliás, o nosso Papa atual é agostiniano. É muito legal. Do amor, né? Falando do amor. Sobretudo, o discurso sobre a verdade de Agostinho é muito forte. A filosofia cristã é muito bonita, né, padre? Sim, porque emana do próprio amor que é Deus. E Jesus mostra isso. Tá vendo, Sam? O Sami não é. O Sami não acredita. Você sabe que você não pode duvidar de padre nunca. Mas eu não duvido. Dá azar para começar. Eu não duvido. Padre, você conhece a história dos Bragança, né? Não. Que é a praga do padre.
Pega. Os Bragança. Praga de padre pega, viu? Cuidado. Os Bragança aqui, os Bragança da nossa aqui, da família. Aqui. Certo. Chutaram o padre, porque o padre, antigamente era o padre que ajudava os pobres, não tinha o Estado, não tinha esse negócio de, vou ajudar, eram os padres. Sim. E aí ele foi pedir alguma coisa para os Bragança em Portugal e chutaram a barriga do padre. Aí o padre falou o seguinte, nunca mais um primogênito seu vai virar rei. Pergunta se algum virou. Não, nunca mais teve. Conhece a história, né? Dos Bragança. Pois é. Terrível, né? Então você nunca discuta com o padre. Não duvide do O que padre. o padre falar é lei. É isso, né, padre? Tem muita superstição também em torno disso, viu? Há muito folclore. Você acha? Acho. Porque se fosse assim, meu filho, misericórdia. Tem algumas pessoas que a gente dá vontade de mandar para outro planeta. Não, Mas padre pode mandar para outro planeta. eu sei, mas o padre... mandar vai, né? Pois é. Por isso que eu não mando. Não é? O padre, a gente tem um anjo da guarda. Sim. Com certeza. Todos nós temos. O padre tem dois. Um para ele e outro para os fiéis. Não é? Uma coisa eu digo para você, né? O ser padre, eu posso até não ir para o céu, mas muita gente eu mando para o céu. Tá vendo? Sim, Ó. sim. E para o inferno também depende. Sim. Também não quero ir, eu sou como o Carlos, né? Pelo menos um purgatório já está garantido, pelo amor de Deus. Sim. Né? Porque o céu nos espera, né? Por mais que a gente queira negar isso, tudo isso aqui é passageiro. E o Carlos, quando disse, o meu projeto de vida é estar sempre com Jesus, isso é muito bonito. E a minha meta é o infinito. A única coisa que esse jovem queria era o céu. E nós estamos falando de um jovem milionário, riquíssimo, que poderia ter o mundo a seus pés. E uma das coisas mais bonitas do Carlos, tem um ditado popular que a gente sempre diz, que santo de casa não faz milagre. Mas o Carlos, lógico, quem faz milagre é Deus, não é o santo. O santo é intercessor. Mas eu posso dizer para você que o Carlos fez milagre na sua casa. Porque ainda costumo dizer também que o Carlos fez uma coisa que São Francisco não fez. Não estou desmerecendo São Francisco, porque São Francisco foi a grande inspiração do Carlos. Mas São Francisco não conseguiu converter seu pai. Tanto é que ele se despojou, entregou as próprias vestes, pai, fica com tudo, não quero sua riqueza. Mas o Carlos fez com que a sua família encontrasse um sentido para a riqueza deles. Isso é muito bonito. Porque como eu traduzo o amor a Deus? É muito fácil dizer que ama a Deus. O discurso é muito bonito. Eu mostro que amo a Deus nas atitudes, né? Então eu mostro que amo a Deus no amor ao próximo, em atitudes concretas ao próximo. E foi isso que o Carlos fez. Se despojou também. Tanto é que ele é chamado, né, lá em Assis, Carlos é um altro Francesco. Sim. É um outro Francisco. Que é o amor do Caritas, né? Exato. É o que você é o amor pelo E o próprio semelhante. Jesus sintetizou os mandamentos em quê? Amar a Deus e amar ao próximo. Como que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e sou incapaz de amar quem eu vejo? Aí São João diz, então você é um mentiroso. Você é um mentiroso, porque o amor a Deus se traduz ao próximo. Isso. E isso o Carlos fez. E isso deveríamos fazer também. Ô, padre. Mas é difícil, né, padre? Porque o mundo hoje é muito, sei lá. É porque tem a vaidade humana e tem também uma coisa que nos impede de ir para o céu. O quê? Tem uma coisa que pode nos impedir de ir Vou para o prestar céu. atenção. A falta de fé. O orgulho. Olha lá. Ixi. O orgulho é destruidor, meu amigo. Porque faz com que você pense que você é o centro e o mundo gira em torno de você. O orgulhoso é incapaz de reconhecer o outro e no outro, por exemplo, o amor de Deus, porque ele vive no perfeccionismo. E o perfeccionista é o oposto de quem faz o caminho de santidade, que é um abrir-se à graça e está disponível a isso. Ô, padre. Hoje em dia é muito narcisista, né? Muito. Pessoas muito narcisistas. Eu, por exemplo, Tô vendo. Narciso Verniz. Narciso Verniz. Ô, padre, eu queria... Pois não, gordão? O senhor que esteve com a família e conviveu lá, queria saber uma curiosidade, né? Que eu acompanhei bastante esse período lá do 7 de setembro. Como que é a relação da mãe dele em ter perdido um filho e hoje o filho vira santo, porque a gente sabe a dor da mãe, né? A gente sabe, não, a gente imagina como que é perder um filho, mas hoje o filho é um santo. Como que é esse lance? Porque eu vi uma entrevista dela falando mais ou menos sobre isso, de, eu perdi um filho, mas hoje todo mundo ganhou o meu filho. Como que de perto você viu essa relação dela? Olha, é muito bonito ver como a família Acutis hoje vive. Né? Ou seja, não houve um luto no sentido de que perdi. Lógico que humanamente, sim. Quando o Carlos entrou ali no hospital, ele falou, mãe, daqui eu não saio.
uma leucemia fulminante, morreu em 3 dias. Sim. Né? Então, ele sabia que tinha vida breve. Ao longo do tempo, o próprio Carlo foi educando a família na fé, porque ele faz com que a família passe por um processo de conversão também. Então, a morte do Carlo para eles não teve esse sentido de perda. Não tenho mais. Pelo contrário, teve um sentido, e hoje eu vejo isso claramente, de oferta. Então, ela ressignificou isso muito bem. Tá? Basta ver, o Carlo era filho único. Sim. Ela não podia ter mais filhos. 4 anos depois da morte do Carlo, aos 43 anos, ela engravidou de gêmeos. Hoje temos Francesca e Michele, de 15 anos. Isso num sonho o Carlo falou para ela que viria os irmãos. Então, assim, o luto da família Acutis, o luto da Dona Antônia foi ressignificado de uma forma muito transcendente ali, porque a fama de santidade do filho começou imediato. Então ela não teve tempo de ter aquela coisa de que, ou de achar culpados, porque nós muitas vezes diante da morte queremos sempre culpar alguém, e geralmente Deus é a vítima. Ah, meu Deus, porque Por que fez isso comigo? Pois é, meu filho, você nasceu o quê? Para ser semente eterna? Não, você vai morrer. Então já pôs na tua cabeça. Mas você sabe que eu tenho uma teoria, padre. Fale. Todas as pessoas do mundo deviam pelo menos alguma parte da vida ter contato com quem está morrendo. Hoje existe um fenômeno chamado privatização da morte. Os nossos entes queridos não morrem mais no quarto da casa. Sim, morre. Ninguém vivencia mais esse momento final. É entubado na UTI. Isso, é no hospital. Ninguém mais morre, você não tem mais contato com a morte. A morte virou uma coisa... Porque quando você está ali com a morte, que você... A finitude, né? Ô padre, como é que é o processo? Por exemplo, porque primeiro é beato, né? Primeiro você vira um beato. Não. É isso? Não. Não é beato e depois santo? Beato, o que é um beato? Vamos lá, vamos explicar como que se dá. É um processo canônico que só a igreja tem autoridade de fazer. Certo. Então, digamos, primeiro precisa morrer. Você vai ser candidato a santo. Certo. Digamos que reconhecemos em você virtudes que, poxa, o Emílio é santo. Entendi. Tá, mas quem que vai dizer isso? Quem tem autoridade para dizer isso é a igreja. Então se abre um processo canônico. Esse processo tem 4 degraus. O primeiro degrau, ele é na própria diocese. O bispo local é quem tem a autoridade de abrir. Ou seja, assim que o Carlo morreu, começou-se a fama de santidade, começou a chegar testemunho, coisas que ninguém sabia. Na Itália, Na Itália, em Milão. Tá. Começou a chegar tudo aquilo e Dona Antônia... Mas o que está acontecendo? Cartas anônimas, coisas. Aí, olha, por que a senhora não leva para o bispo? Ela, de posse daquilo, desses testemunhos e da fama que estava se espalhando do filho, chegou ao bispo, que a autoridade falou e entregou nas mãos dele. O bispo abriu uma comissão na diocese para fazer uma investigação. Tá. Aí, diante dessa investigação, eles vão encontrar elementos que qualifiquem a abertura, que dê suporte para a abertura de um processo. De posse disso, o bispo montou essa comissão, a comissão fez uma investigação prévia e disse, olha, há elementos que justificam a abertura do processo. Isso em 5 anos depois da morte. 5 anos depois da morte é que pode se abrir esse processo. Imediatamente o bispo abriu, que ainda foi o cardeal Escola, famoso cardeal Escola de Milão, e logo no ato ele decreta o primeiro degrau, servo de Deus. Daí em diante já se pode pedir a intercessão dele, porque dentro do processo vai ser necessário que aconteçam 2 milagres pela intercessão dele. Por isso que demora tanto tempo, Exato. né? Aí, depois desse primeiro degrau, já é encaminhado para a congregação pela causa dos santos. Aí é o Vaticano que vai cuidar daqui para frente. Aí, para o segundo degrau, a igreja, o Papa, decreta venerável. É a parte mais extensa e burocrática do processo, é onde vai ser feita uma investigação moral da pessoa, do candidato, as virtudes, o que ele falou, o que ele disse, o que ele escreveu, o que ele filmou, fazem uma varredura. Só para você ter ideia, a primeira coisa que o Vaticano aprendeu do processo do Carlo foi o seu notebook. Foi feita uma varredura de FBI, no IP, em tudo. Nada foi encontrado que desabonasse a pureza daquele jovem. De posse disso, o Papa, a comissão que julga isso na congregação, entrega os resultados para o Papa e o Papa acolhe. Venerável Carlo Acutis, segundo degrau. Só que nesse meio tempo já estava em investigação o milagre que aconteceu no Brasil, que precisaria para beatificação. Aí o terceiro degrau é ser beato. Para esse degrau... É do menino lá em Campo Grande.
Para ser beato, aí precisa que aconteça o primeiro milagre. Aí foi o que aconteceu no Brasil, já estava em fase de investigação, já estava há 5 anos sendo investigado, e coincidiu logo depois de Venerável, a igreja acolheu realmente que foi um milagre, e o Papa autorizou a beatificação. Fechou o 3º degrau, ele é beato da igreja. Aí falta só mais um degrau, que é o canonizado, que necessita um outro milagre. E depois de em 2022 aconteceu o milagre, foi em Firenze, né, da jovem Valéria, foi uma investigação rápida de 9 meses, porque foi realmente algo extraordinário. E o Papa também já logo em seguida, porque aí tem as comissões médicas, é um negócio bem... Porque precisa do laudo da ciência. Quem diz que é milagre é a igreja. Sim. Mas a ciência precisa se curvar, não explicar. Veja bem, o segundo milagre. A menina sofreu um traumatismo craniano, andando de bicicleta, bateu a cabeça, perdeu parte do osso do crânio, massa encefálica. A ciência disse, ela vai vegetar ou morrer. Nunca mais vai andar, nunca mais vai falar, etc, etc. A mãe, muito católica, muito devota, foi para a cidade de Assis, e lá diante do corpo do Carlo, ela ficou 2 semanas rezando, pedindo pela filha. Quando ela retorna para Firenze, a filha simplesmente acorda: oi mãe, tudo bem? Tira traque, começa a falar, sai andando, tá perfeito. Coisa, hein? Como se nada tivesse acontecido. Milagre, né? E não, que tem que ter uma comprovação. A ciência não explica, milagre. né? Milagre. Aí fechou o processo, o Papa autoriza a canonização. Aí ele é inscrito no livro dos santos para a veneração universal dos católicos.